Senhoras e senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Recentemente, ao falar na Assembleia Geral das Nações Unidas, a presidente Dilma Rousseff, com um grande senso de oportunidade, fez uma exortação a todas as nações sobre o risco da espionagem nas relações de governo, de autoridades e, claro, isso impacta também sobre o direito à privacidade ao cidadão comum. E a repercussão do pronunciamento da presidente teve o apoio aqui, sim, nessa casa, de todos os partidos. A oposição reconheceu, a senadora Vanessa, inclusive, lidera uma CPMI para tratar dessa questão da espionagem. E, do aspecto político, muito correta a atitude do governo. Mas, na prática, o que significa a nossa preparação para enfrentar esse grande desafio que é a chamada guerra cibernética? No orçamento do ano que vem, nós temos previstos, veja só, apenas 20 milhões de reais para a defesa cibernética, senador Jorge Viana. 20 milhões de reais é nada para um serviço que pressupõe alta tecnologia, grande conhecimento, numa área sofisticadíssima, que nós ainda estamos longe de chegar ao que fazem a Rússia, a China, os Estados Unidos ou o Canadá, ou as outras nações que também operam nesse setor. Então, nós precisamos, antes de fazer cobranças, fazer o dever de casa aqui, dando as condições para que as Forças Armadas, o Ministério da Defesa, tenha, de fato, o suporte financeiro e orçamentário adequado para isso. Só para se ter uma ideia, recentemente, em setembro último, mais de 200 militares brasileiros de combate, incluindo integrantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, que estavam na missão no Haiti a serviço da ONU, só deixaram a capital Porto Príncipe de volta ao Brasil graças a um avião comercial alugado pela ONU à Etiópia. Vou repetir, um avião alugado à Etiópia para poder fazer a troca de comando militar no Haiti. Não fosse essa aeronave, a frota de brasileiros, que precisa ser trocada a cada 6 meses, não teria sequer condições de retornar ao Brasil. Hoje, o Brasil tem apenas 4 aeronaves e, pasmem, faltam recursos para comprar combustível de avião. É absurdo o nosso país continental estar nessa situação, eu diria, de sucateamento da Força Aérea Brasileira. E também projetos estratégicos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica totalmente comprometidos pela falta de um orçamento adequado à grandeza da 6ª economia do mundo, que teve que se sujeitar ao aluguel de um avião da Etiópia para trazer a tropa brasileira do Haiti para o território brasileiro. Aliás, hoje pela manhã participei junto com vários senadores e deputados e deputadas e senadoras de um encontro com o comandante da Aeronáutica, Junichi Saito, para tratar exatamente do orçamento da Força Aérea Brasileira para o próximo ano, quando foi confirmada essa informação que me deixou extremamente preocupada, não só como senadora, mas especialmente como cidadã brasileira em relação ao setor aéreo militar. Como foi noticiado, na semana passada a FAB deu baixa a 4 aviões KC-137, como eram conhecidas as aeronaves Boeing 707. Esses aviões eram adaptados para fins militares e usados pela Presidência da República para o transporte de tropas e para o abastecimento em voo de outras aeronaves. Entre as aeronaves que foram desativadas está a de prefixo FAB 2401, que serviu como aeronave oficial da Presidência até 2005, muito conhecida de todos como Sucatão. É preciso lembrar que os 4 aviões aposentados foram adquiridos pela FAB entre 1986 e 1987. Nem tínhamos Constituição que foi escrita em 1988. Portanto, antes da Constituição, que nós comemoramos 25 anos agora. Pertencia à falida Varig, que os utilizava anteriormente para voos comerciais. Agora, essas aeronaves foram transformadas em aparelhos para usos militares em Wichita, no Texas, nos Estados Unidos, pela Boeing Military Aircraft Company.
O fato de o Brasil não ter se envolvido em conflitos desde a Segunda Guerra Mundial não pode, senador Mozarino Cavalcante, ser usado pelo governo como justificativa para o descaso em relação a essas importantes e estratégicas rubricas orçamentárias. Os casos de espionagem comercial pelos Estados Unidos e, mais recentemente, pelo Canadá, senadora Vanessa, demonstram as nossas fragilidades em relação a outras nações. Sem inovação, sem infraestrutura, a guerra cibernética será uma batalha perdida. Zelar de modo mais eficiente pela segurança nacional, seja nas transmissões de dados pela internet, telefone ou vigilância do espaço aéreo brasileiro, é uma necessidade inadiável e imprescindível. Não há como fazer a defesa aérea de 22 milhões de quilômetros quadrados, que é a necessidade do Brasil, sem investimentos e sem orçamento. Não podemos esquecer que a FAB, no caso brasileiro, ainda precisa dar conta das missões fundamentais e humanitárias e científicas, como resgate de brasileiros vítimas de guerras e catástrofes e transporte de material e tropas para operações de paz na ONU, no Haiti, Angola ou no Timor-Leste. Por isso, meu apelo para que a defesa e a segurança militar brasileira sejam tratadas como desenvolvimento e inovação tecnológica mais do que propriamente defesa. Considerando as necessidades para 2014, a FAB precisaria de 8 bilhões e 849 milhões de reais para seu custeio como combustível e manutenção de aviões para projetos de investimentos. O projeto de lei orçamentária para o ano que vem prevê 45% dessa necessidade, metade do que a FAB precisa. Só metade está previsto. Isso realmente é uma situação. Estou concluindo, meu caro presidente, senador Mozarino Cavalcante. Só o orçamento para a defesa cibernética previsto no projeto de lei orçamentária anual foi reduzido em 20 milhões de reais para o próximo ano. Apenas 70 milhões de reais foram destinados à ação de implantação do sistema defesa cibernética pelo Exército, valor que representa 78% dos 90 milhões previstos no plano deste ano de 2013 e autorizados no orçamento deste ano, considerando os valores correntes. Os recursos da iniciativa são destinados ao Centro de Defesa Cibernética, criado em 2012, para atuar na proteção das redes e infraestrutura de tecnologia da informação, das instituições e entidades que compõem a defesa nacional. Portanto, estão muito aquém da necessidade, não só da área da defesa, mas, sobretudo, da necessidade do nosso país. Portanto, acho necessário olhar com mais atenção para essa questão de modo urgente e impositivo. E, para concluir, senhor presidente, veja só números que são expressivos. A previsão orçamentária para 2014 para o Exército, 5,8 bilhões. Para a Marinha, 4,8 bilhões. Para a Aeronáutica, 3,5 bilhões. Total, 14,1 bilhões para as 3 armas. Só o Exército precisaria de, no mínimo, 21 bilhões de reais. Isso explica muito a situação que nós estamos em relação à questão de defesa. Muito obrigada, senhor presidente.